Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não sou uma pessoa naturalmente controlada financeiramente falando. Eu tenho uma certa predisposição, até meio genética, de gostar de gastar. Eu gosto de viajar, gosto de sair para me divertir, enfim. A combinação desse tipo de personalidade meio carpe diem com a ausência de um planejamento financeiro muitas vezes resulta em desastre. E no meu caso foi isso que aconteceu. Eu já falei aqui que há 7, 8 anos atrás, a minha vida financeira era um desastre. Assim que eu comecei no meu emprego atual, eu já arrumei 3 financiamentos. Eu não sabia para onde meu dinheiro ia. Eu às vezes gastava mais do que eu tinha no mês e entrava no cheque especial. E eu não tinha R$1 poupado. E aí foi quando caiu a ficha que eu precisava de aprender alguma coisa sobre inteligência financeira e eu fui para a internet. E eu descobri um conteúdo maravilhoso, gratuito, blogueiros incríveis que me ensinaram tudo que eu sei hoje sobre finanças. Mas o primeiro passo que eu tomei na minha jornada, que me ajudou a ter controle sobre as minhas finanças, foi aprender a lidar com planilha. Então eu me lembro do dia que eu baixei uma planilha simples de controle de gastos, uma planilha de Excel. Ela já estava pré-pronta, já tinha os campos pré-definidos. Tudo que eu precisei fazer foi inserir ali naqueles campos as despesas que eu tinha todo mês. Agora, que fique bem claro, eu tenho alergia a Excel. Eu não sei lidar com Excel, naquela época mais ainda. Então, foi difícil no começo. Eu adquiri o hábito de lidar com a planilha toda semana. Mas, como os campos já estavam prontos, era só eu inserir os dados ali. E isso acabou se incorporando na minha rotina. Toda sexta-feira, eu não consigo começar meu final de semana sem consultar a planilha e ver quanto que eu posso gastar, se minhas despesas estão de acordo com os objetivos, etc. Esse hábito foi o mais fundamental para eu organizar minha vida financeira e conseguir começar a investir. Recentemente, eu desenvolvi minha própria planilha de controle de receitas e despesas junto com meu amigo Renato Barba e ela está disponível para você baixar no meu site gratuitamente, tá? Vou te ensinar algumas coisas sobre como lidar com planilha. Então, se você nunca fez esse tipo de controle, pausa o vídeo agora, vai lá no meu site, baixa a planilha e depois você volta aqui que a gente vai continuar te explicando e você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Bom, a planilha já traz os campos pré-definidos de acordo com as categorias de despesas que a maioria das pessoas tem. Então, você vai ver gastos com moradia, gastos com transporte, educação, etc. Esses campos, eles estão pré-definidos, mas você pode mudar conforme a sua realidade. Por exemplo, se você não gasta com educação, você pode transformar essa categoria em alimentação em restaurantes, por exemplo. Todas as categorias de despesas eu coloquei dentro de 5 categorias maiores: moradia, despesas essenciais, despesas não essenciais, generosidade e investimentos. Então você vai na planilha, na aba do mês, e você insere as despesas conforme seu planejamento, mas obedecendo a esses critérios. Por exemplo, se você não gasta com educação, coloque ali uma categoria que seja essencial, porque do lado dela tem o E, que é da categoria essencial. Isso porque eu já ensinei aqui uma estratégia, que é a regra 1, 2, 3, 4, para você definir quanto do seu salário você deve destinar para cada categoria de despesa. Então, as categorias estão aqui na planilha. Tem uma aba chamada Estratégia, onde você consegue definir o percentual que você quer destinar. Eu fiz uma sugestão, por exemplo, de destinar 30% para moradia. Se você quiser, do lado está escrito Estratégia Pessoal, você pode colocar outro percentual. Por exemplo, você quer gastar só 15% com moradia. Isso você coloca na Estratégia Pessoal. E a mesma coisa com todas as categorias. Eu sugeri 10% para generosidade, você pode colocar mais, você pode colocar menos, você pode zerar. Na aba estratégia você define a sua estratégia, ok? Vamos para a aba do mês. Na aba do mês você vai ver que tem um campo para as despesas previstas e realizado, ou seja, o que você efetivamente gastou. Por que que tem essas duas categorias? É importantíssimo você planejar o que vai gastar antes de gastar. Por isso que eu falo que não funciona você ter um caderninho em que você anota tudo que você gastou. O que adianta depois que você já gastou mais do que podia? Primeiro você tem que planejar a despesa e depois realizar ela. Então, digamos que, por exemplo, você planejou gastar
R$600 na categoria supermercado. Você coloca o planejamento lá antes do mês começar e à medida que você for fazendo gastos em supermercado, você pode colocar lá no realizado. Você pode chamar de supermercado 1, supermercado 2, supermercado 3, ou você pode juntar, somar todas as vezes que você for no supermercado e lançar lá de uma vez. O importante é que você tenha, por exemplo, digamos que você planejou gastar R$600 com o supermercado. Se você realizou R$500, você sabe que sobrou R$100 para você destinar para alguma outra categoria. Essa é a importância de ter o previsto e o realizado. Então, como na planilha tem todos os meses do ano, você já pode planejar os gastos previstos para o ano inteiro. Digamos que você compra uma coisa parcelado. Se você comprar parcelado em 4 vezes, você sabe o dia que vai vencer a primeira parcela, você coloca lá. Janeiro, parcela 1 do 4 daquela despesa. Depois, no outro mês, você coloca 2 do 4, 3 do 4, enfim. Se você tem muita despesa parcelada, isso é importante que você pode olhar lá na frente e ver exatamente como vai estar o seu mês de setembro, por exemplo. Eu não sei como que as pessoas fazem compras parceladas sem ter um planejamento desse tipo. Lá em cima você vai conseguir ver que existe uma comparação entre a estratégia que você definiu e a soma do gasto da categoria prevista conforme você colocou naquele mês. Então, por exemplo, se você preveu gastar 30% com moradia, mas a soma das suas despesas de moradia passou, deu 32%, vai aparecer um sinalzinho vermelho lá que te indica que você tem que cortar gastos naquela categoria, tá? Tem também um gráfico mostrando o percentual de cada categoria comparado com as despesas no total. E aí você consegue ver, por exemplo, o peso que tem os seus investimentos comparado com suas outras despesas. Você consegue ver quanto que tá suas despesas não essenciais, por exemplo. Tem gente que me falou que viu que as despesas não essenciais estavam em 50%. E aí é uma forma de visualmente você ficar chocado e escolher cortar despesas naquela categoria. Existem especialistas que dizem que para você adquirir qualquer hábito, incorporar um hábito na sua vida, leva mais ou menos 21 dias. Então, você tem que perseverar. No começo vai ser difícil você fazer o levantamento de toda a sua vida e lançar todos os gastos na planilha, mas eu te garanto que se você perseverar, todos os dias você se preocupar de consultar a planilha e lançar seus gastos lá, chega uma hora que fica automático. Você vai gostar tanto de visualizar a sua vida financeira em planilha que você vai ficar dependente mesmo dessa ferramenta. E essa é uma ferramenta que te dá uma liberdade incrível, porque ela te permite gastar sem peso na consciência e sem preocupação de se vai dar ou não, porque você já visualiza que está tudo distribuído certinho conforme a sua estratégia. Detalhe, também colocamos uma aba para autônomos que recebem receita várias vezes ao longo do mês. É o lançamento de receitas. Se você colocar lá todas as receitas que você recebeu, ele soma as receitas do mês e lança na aba do mês como se fosse um salário, tá? É um recurso que eu achei bem legal para autônomos. Bom, é isso. Me digam o que vocês acharam da planilha. Perseverem para incorporar esse hábito na sua vida, porque foi a decisão fundamental que eu tomei para me ajudar a virar investidora. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreva no canal para a gente continuar falando sobre inteligência financeira na vida real.